Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Na nossa aula de hoje a gente vai ver a análise de investimentos com risco. Bom pessoal, quando a gente fala de investimentos com risco, nós precisamos lembrar primeiro qual é a definição, de incerteza, de risco. Então, o risco é a possibilidade de que algo saia diferente do esperado. Então, se você tem um risco alto, significa que há uma grande possibilidade daquilo não sair exatamente como você espera que saia. Na linha dos investimentos, então, pessoal, a gente tem três tipos de risco que a gente pode considerar. Nós temos o risco específico, do investimento, do projeto em si. Esse risco do projeto, pessoal, é o risco envolvido naquela específica operação. E esse risco também é chamado de risco isolado. Nós também, pessoal, temos o risco da empresa. O risco da empresa é o risco que a empresa corre ao adotar determinado projeto, ao seguir naquela linha daquele investimento, uma vez que os custos envolvidos naquela operação e também as receitas provenientes desse projeto vão impactar as atividades dessa empresa, sejam elas positivas ou negativas. E nós temos ainda o risco de mercado, que é aquele risco em que várias situações não contempladas que fogem do controle da empresa ou daquele projeto podem ocorrer. Esse risco, pessoal, é o risco que a gente costuma dizer que não está tão próximo assim da nossa análise, do nosso controle, justamente porque eventualidades podem acontecer e você pode ser pego, digamos assim, com uma análise pormenorizada e não tão consideravelmente analisada em relação a esse tipo de risco. Bom, então a gente já deu a definição de risco. Basicamente, pessoal, nessa semana a gente vai estudar dois pontos importantes, A análise de cenários, que é uma análise muito importante para que a gente consiga tomar decisões em relação a qual cenário adotar. Nós também estudaremos a análise de sensibilidade, que é a análise em determinadas situações de flutuações desses projetos. Bom, pessoal, vamos começar pela última, a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade, pessoal, nada mais é do que cálculos a serem efetuados em relação a dois ou mais projetos para que você consiga comparar as possibilidades de alteração em relação ao que se espera em cada um desses projetos. Em outras palavras, pessoal, você pode pegar, por exemplo, o VPL do projeto A, o VPL do projeto B e calcular a sensibilidade de alteração nesse VPL. Ou seja, até que ponto, se acontecer determinada situação no mercado, o projeto A vai ter ou não um VPL alterado. Da mesma forma, você vai fazer também no projeto B. Mas não é só o VPL, eu posso usar a TIR ou qualquer outro método de análise de investimento, tá? A gente consegue fazer isso. E para a gente calcular aí análise de sensibilidade, tem uma metodologia que está no seu material de estudos e a gente vai colocar aqui pelo menos a fórmula para que você tenha conhecimento aí de como é que se faz esse tipo de análise. Agora, a análise de cenários, pessoal, é aquela análise que considera, como o próprio nome está dizendo, os cenários existentes e que possam ser calculados. A gente pode citar aqui como principais o cenário pessimista, o cenário otimista e o cenário que a gente chama de provável ou realista. Esses três cenários, pessoal, você efetua cálculos em relação a cada uma dessas possibilidades para que o gestor consiga tomar a decisão de um determinado investimento ou não, considerando essas flutuações, essas possibilidades de algo sair diferente daquilo que se espera. Nós também temos algumas fórmulas que envolvem principalmente o VPL esperado, o desvio padrão do VPL e o coeficiente de variação também do VPL, cujas fórmulas estão aqui também especificadas para vocês. Então, pessoal, basicamente o que eu gostaria de ter trazido nessa aula é isso. Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, podem nos procurar no Tira Dúvidas, que a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula.